Como você veio de Tefé, professor universitário, tem mestrado em administração pública e hoje vai concorrer, pretende concorrer, né? Acho que já deve ter homologado, está homologado, vai concorrer a vereador no próximo pleito agora, pelo PPS. Eu queria que você me contasse um pouco dessa sua trajetória política. Como é que você chegou até aqui? Porque, logicamente, você deve ter um histórico aí de vida, de engajamento político, porque ninguém entra na política de uma hora para outra. Você tem que ter um certo... Verdade. Eu vim do município de Tefé, aqui do Amazonas mesmo. Sou o 8º filho de uma família de 10 irmãos. Cheguei em Manaus nos anos de 93, 94, vamos para 19 anos, 18, 19 anos na nossa cidade. Já em Tefé eu já participava de movimentos jovens, né, movimentos culturais, e sempre gostei muito de política. Nasci no dia 3 de outubro, que é um dia de eleição, já nasci num dia de eleição, o país já estava se redemocratizando, então já nasci numa época propícia. Eu acho que por isso que a política já começou daí a entrar no meu sangue. Minha mãe também já participou do processo político no meu município, no município de Tefé, no nosso município, e eu sempre gostei, desde lá sempre gostei muito de participar. E essencialmente o que me levou à política é essa capacidade que eu ainda tenho e que eu espero, que eu sempre digo que é a capacidade que o ser humano nunca deve perder, a capacidade de indignar-se. A gente tem que se indignar sempre, mesmo que esteja tudo, nunca está tudo às mil maravilhas. Então a gente tem que ver onde a gente pode melhorar. E hoje na política a gente sabe que precisa se melhorar muito, muito mesmo. Não é? Então quando eu cheguei em Manaus, estudei em Tefé a minha vida inteira em escola pública. Cheguei em Manaus não foi diferente, mas em Manaus eu senti o impacto dessa diferença da qualidade do ensino público, que na minha cidade era razoável, e aqui caiu assim bastante. Entrei na Universidade do Estado do Amazonas para fazer o curso de administração pública. Nos 4 anos que permaneci na universidade, me tornei uma das maiores lideranças estudantis, chegando a fundar o Centro Acadêmico de Administração Pública, ser o primeiro vice-presidente, fundar a empresa Júnior de Administração Pública, fui o primeiro presidente, fui um dos fundadores do Diretório Central dos Estudantes da UEA, fui o primeiro diretor do interior, por ter esse conhecimento do interior, por ter vindo do interior. Viajei vários municípios, os 13 municípios na época, onde a Universidade do Estado do Amazonas tinha as suas unidades, e trabalhando ali naquela época a política estudantil, lutando por melhoria da qualidade do ensino, lutando por melhoria de infraestrutura da nossa universidade e em si, lutando ali seria uma voz, sempre uma voz em favor, não somente dos alunos, como dos professores, porque a gente sempre lutou pela melhoria da qualidade do ensino, e aí a gente envolve todos, todos aqueles profissionais que trabalham com a educação. Logo que eu me formei na UEA, em administração pública, por ter um contato direto com os deputados, vereadores, sempre frequentar a Câmara dos Vereadores de Manaus, e não somente de Manaus, mas de alguns municípios também, no interior do nosso estado, frequentava a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Lá conheci um homem sério, um político sério, são poucos, existiam poucos, conheci uns 3 muito sérios, e um deles foi o deputado Luiz Castro. E assim que eu me formei, ele me chamou para trabalhar na equipe dele. 6 meses depois eu já estava chefiando o gabinete do deputado Luiz Castro. E estamos aí há 7 anos trabalhando. Nesses 7 anos, eu já coordenei em torno de 50 audiências públicas, nas mais diversas áreas relacionadas à mobilidade, à educação, à infância e à juventude, mulheres, deficientes físicos, portadores de doenças hepáticas, portadores de doenças dos rins,
E a área do meio ambiente, inclusive por sermos também da Comissão do Meio Ambiente, então nós foram mais de 50 audiências públicas nesses 7 anos. Então, adquiri aí um cabedal muito grande de conhecimento em todas essas áreas. Tá? Um ano e meio depois que eu me formei, trabalhando com o Castro, eu fui fazer um mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E logo em seguida, quando voltei a Manaus, já voltei para ser professor, né? Já entrei como professor universitário. Entrei primeiramente na Newton Lins e depois fui para o CIESA, onde permaneço até hoje, como professor universitário. Então são 5 anos já de carreira na docência superior. Hoje leciono as disciplinas de políticas públicas, administração pública, Estado e poder, direitos humanos e processo legislativo. Então a gente está sempre ali na prática e na teoria. Sempre na sala de aula costumo passar para os meus alunos, tira ali 10, 15 minutinhos para a gente falar do nosso município, do nosso estado, mesmo aquelas disciplinas mais técnicas, menos políticas, eu costumo passar para os meus alunos, né, aquela coisa da gente lutar por melhorias, né? Observar mais o nosso município, observar mais o nosso estado, o que está acontecendo. Então, João, eu me preparei para a política. Eu não estou entrando assim, foi um sonho, com certeza sempre foi um sonho. Mas eu sempre fui buscar, me preparar. Eu disse, eu vou me qualificar. Por que eu fiz isso? Eu sempre disse, há tempos, já em 1998, quando eu terminei meu segundo grau, eu retornei para o município de Tefé, passar um tempinho lá, os meus parentes me convidaram para ser candidato a vereador. Eu disse, eu ainda não estou preparado. Eu vou para Manaus, eu quero me qualificar, porque eu não quero ser mais um desses vereadores, mais um prefeito desqualificado. Eu prefiro ir para Manaus, declinar agora desse convite para Manaus, ou para fora do nosso estado, para me qualificar e depois eu posso contribuir muito mais com vocês. Foi o que eu fiz. Vim a Manaus, me qualifiquei, mas hoje eu vejo que eu posso dar uma contribuição para um número maior ainda de pessoas. E aqui em Manaus mesmo. Até porque em Tefé eu perdi o vínculo com muitos amigos. Meus amigos, quase todos vieram para Manaus. Nosso município, ele hoje, não somente em Tefé, mas o que a gente tem percebido na maioria dos nossos municípios, é que eles têm sofrido um esvaziamento muito grande. O êxodo rural continua ainda no nosso estado. Manaus é uma cidade-estado. Nós já temos mais de 50% da população. E só de interioranos nós temos 400.000 interioranos na cidade de Manaus. Pessoas que vieram do interior. Vieram como eu, em busca de uma melhoria da sua qualidade de vida, melhoria de ensino, buscar estudar, e nunca mais tiveram a oportunidade de voltar, porque lá também não tem oportunidade de emprego. Então hoje nós estamos aqui. E eu vim para Manaus justamente para isso, João. E hoje estou aqui. Me qualifiquei, fiz um mestrado, fiz uma graduação voltada para a área pública, fiz um mestrado voltado para a área pública, poderia ter escolhido muitas outras áreas, mas escolhi esta, e também fui trabalhar na prática. E sempre busquei aprender. Vários órgãos públicos, já passei pelo IBGE, já trabalhei na Secretaria Estadual de Administração, fazendo o plano de cargos e salários, no ano de 2004. Trabalhei na própria Universidade do Estado do Amazonas e hoje só que eu estou trabalhando no Judiciário, né? No Legislativo e no Executivo eu já trabalhei. Então, eu corri atrás, né? Busquei me qualificar, tanto na teoria como na prática. Uma coisa que você me falou aqui que é muito interessante é que no interior ainda se vive muito o convívio social entre o filho do pobre e o filho do rico. Isso na escola fundamental, dentro da escola, porque inexiste a escola particular em muitos municípios do interior. Isso é uma situação interessante porque eu acho que na nossa geração, eu tenho 45 anos, em algum momento ainda existia esse modelo em que a gente acabava tendo o filho da professora, o filho do juiz, do médico, também estudando com a gente na escola pública. E talvez isso explique um pouco a falência do ensino público, porque deixou de ter esse olhar crítico de melhoria, essa capacidade de se indignar que você falou, das pessoas que
normalmente poderiam levantar voz contra isso. E hoje nós estamos numa completa acomodação. Falei para você que muitas vezes seria interessante pegar, construir um paradigma para essas pessoas, para ver o que é bom, e dizer, é isso que é o melhor que eu tenho a oferecer a vocês, que pode ser oferecido a vocês pelo que você paga. E na verdade nós temos aí talvez umas piores escolas em alguns bairros, como no caso do Mauazir, tem uma escola lá que é uma escola terrível, uma escola escura, sem climatização, banheiros péssimos, enfim. Como é que professores fazendo milagres lá para tentar fazer esse conteúdo todo? Agora, seria até um sonho trazer novamente os filhos dessas pessoas que seriam formadores de opinião para estudar dentro da escola pública. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco complicado isso, porque para que isso possa ocorrer, deveria ser uma melhoria, principalmente na infraestrutura, melhorar ela como um todo para poder atrair. Isso deveria ser de forma natural, né? Eles virem de forma natural, não porque o ensino está ruim, e sim porque melhorou. Porque é melhor, isso. Não é? É melhor e não custa nada. Como é que a gente pode fazer isso, falando sobre a questão municipal nas escolas municipais? Isso. Eu também visitei várias escolas, né? Mas principalmente quando eu fui um dos técnicos que trabalhou o plano de cargos de salário do governo do estado no ano de 2004, e trabalhamos da SEDUC, aí nesse caso eram escolas estaduais, a gente já via a situação precária de várias escolas estaduais. Mas a gente vê isso, que as escolas municipais estão ainda em nível abaixo das escolas estaduais. Então estão aí bem pior, algumas. Né? Tem algumas boas, claro, mas a grande maioria ainda está numa situação muito ruim. Como você falou, eu vim do interior do estado. No interior, o filho do pobre estuda com o filho do rico. Né? O filho do pedreiro, do pescador, estuda com o filho do médico, com o filho da professora, com o filho do professor, com o filho do juiz, né? Com o filho do promotor, e de pessoas que detêm o poder econômico e político e que tinham uma influência bem maior. Eles acompanhavam isso ajuda muito na qualidade do ensino, porque essas pessoas que detêm esse poder e são referência na cidade, eles cobram mais, têm um poder maior de cobrar da prefeitura uma melhoria da qualidade do ensino. Mas em Manaus nós não vemos isso. Manaus vive hoje em guetos. Né? Hoje há uma separação tremenda entre as classes sociais. Né? Os mais ricos nos seus condomínios e nas suas escolas particulares, os seus filhos nas suas escolas particulares. Eu acho certo, claro, ninguém vai colocar, se você tem condições de pagar, você não vai colocar seu filho na escola pública, na escola pública. E os pobres que não têm como pagar, têm que colocar seus filhos nas escolas públicas, né, com uma qualidade ruim. Então, hoje é difícil você buscar uma melhoria por meio dessa classe, que tem um poder muito maior de cobrança. Né? A gente precisa, nesse caso, cobrar mais das autoridades públicas, né? Das pessoas que estão aí no poder. Falei do município de Palmas, no Tocantins, que tem um orçamento 5 vezes menor do que o nosso, está em primeiro lugar no IDEB, primeiro lugar no Brasil. E nós, com um orçamento e com um PIB, o 6º maior PIB do Brasil, nós não conseguimos melhorar os nossos índices. Na verdade, nossos índices são melhorados assim a passo de tartaruga, os nossos índices de educação. Porque, aí eu te respondo com uma pergunta: o que está acontecendo? Já que Palmas, que tem um orçamento bem menor, investe bem menos em educação, consegue ter altos índices do ensino básico, e nós não conseguimos. Eu penso, Romulo, que, veja só, é uma opinião, acho que você estuda muito mais isso do que eu, mas eu penso que a educação ela tem que ser trabalhada ainda como uma empresa pública, porque hoje nós não trabalhamos a educação como se fosse uma empresa pública. O que é trabalhar a educação como uma empresa pública? É você, de certa forma, ter um plano de cargos e salários, e isso parte da percepção que a maioria das boas escolas públicas que ainda subsiste
pelo próprio diretor, que o diretor é bom, às vezes porque ele é abnegado, porque é um idealista, então ele busca isso. Nem todas as pessoas, nós sabemos disso, nem todas as pessoas têm essa predisposição de trabalhar aquilo com amor, com qualidade, com dedicação. Então, lógico que muitas vezes, não vou dizer isso, ele sabe disso, porque a gente estuda isso na psicologia, o homem não é um mundo econômico, ele não se pensa no dinheiro, mas é importante. Mas ao mesmo tempo a gente tem que acenar para ele, olha, se você se esforçar, se você for um bom professor, um bom diretor de escola, você vai ter uma premiação. A gente vê isso acontecendo nas empresas públicas, como é o caso do Banco do Brasil. Vamos dar um exemplo. Em que o sujeito começa lá como escriturário, aí ele vai tendo as provações, manda ele lá para o interior, aí no interior ele se dedica, aí ele volta como um gerente até chegar a um cargo de diretor. Isso acontece e você tem uma empresa funcionando com qualidade, com pessoas envolvidas nesse processo. Está faltando na educação também alguma coisa parecida como essa? Com certeza. Eu sou administrador de formação, né? Sou administrador. E na administração a gente tem uma máxima, né? Não se alcança o objetivo. Não se alcança um objetivo se você não estabelecer metas e você estabelecer índices de desempenho e avaliar. Então a gente precisa trabalhar, na verdade, a educação de forma profissional. Não estou falando aqui do professor em sala de aula, estou falando da gestão. Sim. A gestão tem que ser profissionalizada, estabelecer metas, trabalhar os índices e avaliar o desempenho. Então é todo o processo que a gente vê na administração, chamado PDCA, começar no planejamento e terminar com a avaliação e fechar esse ciclo aí e tirar o ciclo vicioso e tornar esse ciclo um ciclo virtuoso. Foi isso que os países de primeiro mundo fizeram. A Coreia fez, a Alemanha fez, os Estados Unidos fez também, fizeram também. Então, o Brasil tem que caminhar por aí. Eu acho que a educação ela tem que ser colocada em primeiro plano. Ela está lá, eu já li a lei orgânica do município de Manaus, é a área prioritária do município, mas ela não é tratada como área prioritária. Está lá na lei orgânica do nosso município, como uma das áreas prioritárias, é a educação, mas ela não é tratada como prioritária, porque prioritário é aquilo que você não faz somente um investimento considerável, mas aquilo que você faz um acompanhamento e cobra a melhoria. A melhoria hoje, o que se vê na educação? Tem que se colocar. É a preocupação com o aluno não reprovar, e não deixar muitos alunos fora da escola. Então, passa hoje todo mundo para que a idade seja correspondente com a série, e tirar um grande número de crianças fora da escola e trazer para dentro da escola. Mas aí você não melhora a qualidade do ensino. Eu ainda prefiro a gente caminhar devagar, mas caminhar com qualidade. Claro, mas trazendo aí, não deixando nenhuma criança fora da escola. Tem escola para todos. Nós temos condições de ter escolas para todos. Se nós temos condições de fazer grandes obras, por que a gente não tem condições de melhorar a nossa educação? E hoje, no município, nós temos plano de cargos e salários? O plano de cargos e salários do município eu não acompanhei, não pude acompanhar, já vou verificar isso, mas já havia, se não me engano, uma proposta, ainda não caminhou muito. Do Estado temos, não é o melhor, mas já houve a partir de 2004 aí a intenção do governo de fazer, de melhorar esse plano de cargos e salários. Ele já caminhou. Já no município ainda precisa avançar bastante. Eu sempre tenho falado também. Os profissionais que trabalham com educação, eles devem ser valorizados. O professor principalmente. Eu fico indignado que muita gente fala, o professor tem que trabalhar mesmo, tem que se dedicar. Mas por que só o professor tem que trabalhar em regime de sacerdócio? Não é? Por que o juiz também não trabalha? O médico também não trabalha? Só o professor tem que ser um sacerdote, trabalhar. Eu acho que são as duas coisas. Você dá infraestrutura para ele, que seria uma boa escola com todos os equipamentos necessários, dá um bom salário,
e depois você fala o seguinte, agora a gente vai exigir de você. Com certeza. Agora você vai ter que cumprir algumas metas. Isso mesmo, isso mesmo. Não adianta somente dar um bom salário para aquele profissional se você não avaliar. Então, tem que haver esse acompanhamento, tem que haver essa avaliação. Em outros estados, as escolas públicas, tem boas escolas públicas, são referências, inclusive, do nosso país. Não é difícil, olha, uma coisa também que eu aprendi na administração, chamado benchmark. Você copiar aquilo que é bom. Qual é a dificuldade de um gestor desse ir visitar esses estados, esses municípios que são referência de educação, ver o que eles fizeram para a gente tentar melhorar, trazer para cá? Claro que toda política pública ela não deve ser copiada na íntegra, ela tem que ser adaptada. Mas se deve fazer isso, a gente precisa ver o que fizeram de bom. E você pode ver até, João, que essas escolas não são lá aquelas coisas de investir muito. São melhorias aí na gestão, no tratamento com os alunos, no tratamento com os professores, com todos os profissionais da educação que trabalham ali na escola. A Coreia ela adotou a questão da avaliação, da participação dos pais, é fundamental, a participação da sociedade. A sociedade tem que perceber que aquela escola é dela. Eles se rodeiam ali, aquela sociedade que rodeia. As pessoas que rodeiam aquela escola, ela tem que dizer, isso aqui é meu filho estuda aí, eu quero que essa escola seja melhor. Então a população tem que participar. Na Coreia eles fizeram isso, tem o conselho lá, não é nem o conselho dos pais, é o conselho dos avós. Tendo visto que os pais trabalham o dia inteiro, os avós participam mais. Na Coreia o avô vai para dentro da sala de aula talvez porque tem mais tempo também, né? Isso, não é? Agora, então a família participa e a família toma para si que aquela escola é dela e é do filho dela. E para que o filho dela um dia melhore suas condições de vida, ela tem que passar pela educação. Então a educação está ali naquela escola, precisa melhorar a escola. Bom, só para a gente fechar essa entrevista, a gente não ficar muito longo com ela também. Bem, a minha pergunta vai agora para o panorama político do Amazonas e da cidade de Manaus. Nós estamos aí vivendo com um grupo político há 20 anos que ora ora é outro, aí eles brigam, mas depois estão juntos, enfim. A gente não vê nenhuma novidade no que se mostra aí. Sempre vê os nomes. O que mais nos preocupa com isso tudo é que essa mesmice acaba transformando a pessoa, o eleitor, num acomodado. Ele praticamente está esperando começar o horário eleitoral para ele se manifestar. Então a gente vê assim, uma coisa assim, muito morna, as pessoas não muito interessadas em política. Isso acaba refletindo na própria maneira das pessoas encararem a política e não se interessarem pela política. Bem, como é que você vê isso, essa situação, dessa situação política como um todo? E qual seria a proposta por exemplo, de uma nova oposição, pelo menos um partido que se coloque contrário a isso? Porque, além disso, eu vejo que eles trabalham algumas ideias, nós estamos falando aqui sobre mazelas da educação, da infraestrutura, e parece que a gente é contra o Amazonas. A gente não ama essa cidade. Então você vê assim, lança uma campanha dizendo, tem orgulho de ser amazonense. Só que esse orgulho de ser amazonense parece que é orgulho das coisas, das obras que são feitas, justamente para maquiar a realidade. A gente vê que nós que estamos aí preocupados com essa melhoria, na verdade nós não temos orgulho, nós temos paixão, porque nós justamente queremos a melhoria disso. Nós estamos aqui lutando, tentando transformar essa cidade, esse estado numa coisa melhor. Como é que você vê esse bordão, esse grupo, se semelhando um pouco o que era lá na época da ditadura, Brasil, o homem odeio? Como é que você vê isso? Na verdade não são 20 anos, né? Esse grupo está no poder, são 30 anos. Eu chamo Gilberto Mestrinho, em março de 1982 ele ascendeu o poder aqui no nosso estado, né? E aí eu digo que ele lançou uma maldição, a maldição do Boto. Ele disse que o grupo político dele governaria o nosso estado por 20 anos, e eles já estão com saldo de 10 anos. Nesses 30 anos, inteirou agora em março de
2012, 30 anos que esse grupo político está no poder. Somente 4 pessoas governaram o nosso estado: Gilberto Mesquinho, Amazonino Mendes, o Eduardo Braga e agora o Omar Aziz. Somente 4 pessoas. Esse grupo político que está aí, ele sempre priorizou grandes obras. Aquelas obras, aquilo que dá chão, que dizem que dá voto, que é aquilo que aparece. Deixaram de lado políticas para a melhoria da educação, da saúde, da segurança, saneamento básico, entre outras áreas que estão ali na base, que são fundamentais para melhorar, para a melhoria das outras áreas. Coisa que a Europa fez ainda no século XVIII e XIX, que os Estados Unidos fizeram no século XVIII e XIX, que no Brasil a gente ainda não teve coragem de enfrentar, de melhorar primeiramente essas áreas, para a gente partir para as outras áreas. Então esse grupo político deixou de lado as políticas chamadas políticas sociais, aquela que vem para melhorar, tentar melhorar a sociedade, política de emprego e renda. Até hoje a gente ainda se apegou muito ao modelo da Zona Franca, a essa matriz econômica, não se investe no turismo, pouco investimento no turismo, pouco investimento em outras alternativas econômicas, porque a Zona Franca está ali pendurada, está por um triz, e a gente ainda continua com esse mesmo único modelo, como foi na época da borracha, a gente se sustenta apenas com esse modelo. Então esse grupo político, ele ainda permanece no poder, e com uma tendência muito forte de retornar, de se manter por mais 10, por mais 20, e se a população deixar, eu espero que não deixe. Essa questão das campanhas, eles copiaram lá da época, são ranços ainda da ditadura militar, principalmente lá da época do governo do Geisel, trazendo ali, copiando do ame ou deixe. E então, inclusive, João, com alto investimento em propaganda. Você sabe que hoje a gente investe o governo do estado tem investido em torno de 30, 40, 50 milhões de reais por ano em comunicação. É aquela comunicação que você vê na televisão, parece uma novela. É uma coisa, uma realidade completamente diferente. Parece que você vê uma cidade lá, e no momento que você põe o pé na rua, você vê outra cidade. Mas só que eles trabalham, eles têm trabalhado isso de forma a fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, principalmente aquelas pessoas com uma capacidade de compreender as coisas, assim, uma capacidade muito baixa de compreensão desse sistema, dessa realidade. Apesar dela vivenciar, dela sofrer muito mais, do que nós aqui, nós somos classe média, elas têm essa percepção. Aliás, elas não têm essa percepção. Elas vivenciam o problema, mas se encantam muito mais com aquilo que passa na televisão. Você tem visto atualmente as propagandas tanto da prefeitura como do governo do estado, que apresentam uma cidade, um estado completamente daquele que nós conhecemos. Esse é o meu medo, se investir muito em propaganda e pouco realmente nas políticas públicas. É o que esse grupo tem feito nesses 30 anos, mostrar ali, maquiar as coisas e mostrar uma coisa boa, mas na realidade é muita falácia e pouca ação. Muito investimento em grandes obras, investimentos inclusive, por exemplo, a ponte mais cara do mundo, a ponte mais cara do mundo, que a gente poderia ter feito aí centenas de escolas, centenas de hospitais, e a gente optou por uma ponte com pouco retorno. Mas eu ainda considero a ponte uma coisa boa. No entanto, o investimento nela foi muito grande para o retorno que ela pode ter. Então a gente precisa, eu entrei hoje na política, a gente, na verdade, já estamos aí no meio político há um tempo combatendo esse grupo político, e eu espero um dia, não vou me cansar, eu espero um dia a gente ver esse grupo político fora do poder. Eu sempre chamo meus amigos professores, administradores, as pessoas mais conscientes da cidade de Manaus, eu conclamo, eu vou onde estiverem, eu estou sempre lá dizendo, venham, não achem que o meio político é só para quem é sujo. Na verdade, a política tem que ser para os caras que são mais limpos, são os mais éticos, que tem que estar na política. A gente tem que mudar isso por completo. Começando, na verdade, de Brasília,
até os menores municípios. Né? Falei da frase alguns professores dizem, professor, saia dessa vida, saia daí que você não vai se sujar. A gente diz, a gente tem que melhorar, tem que entrar para melhorar. Saia disso, deixa esse pessoal para lá. Não, eu tenho que estar lá para tentar dizer, para mostrar para a população, para as pessoas que ainda há esperança. Né? O Platão dizia que o castigo dos bons que não gostam da política é ser governado pelos maus. Uma frase muito inteligente, muito atual. Né? Apesar de ter 2.400 anos, né? Eu gosto muito dela. Rômulo, eu agradeço essa entrevista. Rômulo é morador aqui do Conjunto Santos Dumont, é amigo nosso. Sou Alvorada também, né? Que eu sou morador dos 2 bairros. Dos 2 bairros, então. Eu sempre estou... Então ele tem residência aqui, na Alvorada, é um amigo nosso, e que surge como uma proposta aí, de renovação. E parabéns pela coragem, né, de enfrentar todas essas críticas. Eu acredito que pessoas boas têm que entrar realmente na política. E preparadas. Não adianta só ser... Eu sou legalzinho, eu sei cantar toada de boi, eu vou ser vereador. É isso mesmo. Né? Eu tenho um programa de rádio, eu faço palhaçada no programa de rádio, eu vou ser... É que a gente vê, né? Geralmente essas pessoas elas acabam tendo vínculo com um atraso. Um atraso. É isso que a gente precisa mudar. Com certeza. Tá bom? Tá ok. Olha, obrigado, João. Obrigado Mais uma vez. Eu que agradeço, tá?